Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Oh, não. Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel. Glória a Deus, muito boa noite, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma live da Igreja Cristã, Eleitos de Deus. Nossa live está na Bíblia. Hoje, dia 12 de novembro já de 2018, já estamos aí no finalzinho do ano, né? Mas estamos aí chegando aí com mais uma programação abençoada para a sua vida. Nosso tema hoje é muito importante, né? O tema hoje é Filhos Rebeldes. Olha só que coisa interessante que é o nosso tema nessa noite. Com certeza vai falar com muita gente aí e vai com certeza também trazer elevo espiritual e conhecimento da palavra de Deus para os nossos corações. Então seja bem-vindo à programação, Deus abençoe a sua vida. E como de sempre, não estou sozinho aqui. A semana passada, né, nosso pastor não pôde estar, mas hoje ele está aqui e já vai dar aqui o boa noite a todos vocês também. Boa noite, pastor Carlos. Glória a Deus, boa noite, pastora Dilson, os irmãos que estão aqui na retaguarda, e boa noite também a todos os nossos amados e queridos que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento especial desta segunda-feira. Quero louvar a Deus pela oportunidade que nós temos de compartilhar a palavra, de estudarmos juntos, né, de cultuarmos a Deus, praticamente todas as segundas-feiras. Essa já é a 36ª segunda-feira que nós estamos aqui desde o comecinho deste ano, e eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado. Esperamos, como sempre, aguardamos e oramos por isso, que seja de fato uma programação profética, inspirada, orientada por Deus, não só no tema, mas também em tudo que nós formos falar, e que haja com isso edificação, exortação e consolo. Então, uma boa noite e uma boa programação, um bom programa para todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha, meu irmão. Olha, como de sempre, nós vamos pedir a você, compartilhe a nossa live aí, amém? Nos ajude a levar a palavra de Deus, né, o mais longe possível, através das redes sociais aí, em nome de Jesus Cristo, ok? Compartilhe aí com seus grupos, com seus amigos, convide alguém para estar assistindo. E também, se você quiser participar conosco aqui, pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua dúvida, pode mandar também a sua colocação, o seu ponto de vista, e com certeza será bem-vindo aqui na programação, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu querido? Olha só, um boa noite aqui, pastor Carlos, para nossa irmã Gisleide Gomes, olha só, ligadinha conosco. Nosso diácono João, ligadinho conosco também, Deus abençoe o diácono João. Deixa eu ver quem mais aqui. Nossa irmã Valdeir, um abração, Valdeir, Deus abençoe a sua vida. Nosso irmão André, olha só, André, irmão aí do nosso diácono Ricardo, ligadinho também conosco. Irmão Claude Moraes, e é isso aí, o povo entrando, né, o povo participando. Vai mandando um joinha aí, vai mandando um boa noite para nós, para que o seu nome apareça aqui e a gente possa mandar um alôzinho para você, no nome de Jesus Cristo, tá bom, meu querido? Olha, muito obrigado pela sua participação e pelo carinho da sua audiência. Boa noite também, né, pastor Carlos, aqui para o nosso irmão o Admilson, nosso irmão Josimar, que está aqui na técnica, né, nos bastidores aqui, nos ajudando também, viu? Um abração para vocês, Deus abençoe a vida de vocês também, em nome de Jesus. Acabou de entrar a nossa irmã Euvesse, né, Euvesse, é isso aí, Euvesse Alves Trindade, olha, um abração para você também, em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, nosso tema hoje, né, é muito importante. Eu trouxe aqui para o nosso versículo base, para a nossa meditação, Êxodo 20, o verso 12, que diz assim, olha: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então nós vemos que é uma ordenança, né, honrar o pai, né, é uma ordenança de Deus honrar a mãe. E também em contrapartida, né, pastor, também é necessário que os pais também honrem os filhos, né? Então a gente vê muita dificuldade hoje nesse sentido, né? De pais que não conseguem, ou não sabem, não aprenderam a honrar os filhos, e também de filhos, né, que não sabem honrar os pais, e aí se estabelece uma dificuldade muito grande aí, ok? Mas começando já aqui então, pastor, a primeira pergunta para o senhor, já queria abrir o programa aqui perguntando o seguinte, olha, a Bíblia tem algum conselho para filhos rebeldes, pastor? Tem.
converter, né? Se converter a Jesus Cristo, né? E eu assim quero louvar a Deus, né, pela oportunidade que nós temos. Com certeza é um tema bastante complexo, né, que com certeza também não dá para aprofundar-se, né, pastor Adilson e nossos queridos, né, como, né, gostaríamos de nos aprofundar. Temos estudado, temos assim a oportunidade de estudar com os irmãos da igreja, na escola dominical, nos cultos de ensino as programações da igreja, mas o tema é bastante interessante, né? O tema com certeza não vai girar só em torno da ideia do filho rebelde, né? Mas vai girar em torno, com certeza, da família também, dos pais, né, pastor Adilson? E assim, uma coisa também que é bastante interessante e oportuno nós falarmos, pastor Adilson, é que, com certeza, nós queremos, na verdade, focar, né, naquilo que Deus diz, o que a Bíblia diz, né? Lógico que a psicologia, enfim, tem tantas ferramentas que ajudam, mas nós queremos realmente focar naquilo que nós temos conhecido, que Deus tem nos dado ao conhecimento, mas inteiramente dentro da visão bíblica, né? Talvez não tão expandida, tão aprofundada como talvez, ou é certo que deveria ser, mas com certeza estaremos com certeza dando uma boa base, né, do que a Bíblia diz a respeito, né, dos filhos, dos pais, da criação dos filhos, na verdade, né? Com certeza o filho rebelde, né, nós dificilmente podemos desassociar, né, o pastor Adilson, descontextualizar o filho da família, né, porque tudo é um produto da família. A Bíblia chega a dizer lá em Ezequiel, né, tal mãe, tal filha. Então, nós temos assim uma complexidade muito grande. Nós poderíamos tratar do tema, né, de uma forma muito abrangente, né, dividindo e subdividindo os temas, mas o certo é que os filhos, eles são produto dos pais, né? Lembra que Deus, ele diz lá em Êxodo mesmo, né, que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, com certeza, um filho rebelde, ele não é rebelde por si mesmo, né? Ele carrega em si uma herança genética, ele carrega em si uma herança espiritual, ele carrega em si uma herança moral, ele carrega em si também uma herança assim, com relação ao conhecimento do pai, da mãe, enfim. Então, dificilmente nós podemos isolar, né, o filho, a conduta do filho em si. Mas com certeza, não é, pastor Adilson? Eu creio que o maior, e os nossos amigos, o maior conselho de Deus para o filho rebelde é que ele obedeça seus pais, né? Ele obedeça seus pais, obedeça a sua mãe, porque isso a Bíblia diz, né, que é agradável. E nós não estamos falando aqui, não é, pastor Adilson? Vamos colocar também, não só filhos ali de 5, 6, 2, 3, 4, 8, 10 anos, porque está cheio de filhos aí de 30, 40, 50 anos. E nós também somos filhos, né? Deus também tem palavra, tanto para os filhos com relação à família, à genética, à carne, mas Deus também tem palavras duras com relação aos filhos rebeldes, né? O próprio Deus diz em Hebreus, se nós estamos sem a correção de Deus ou somos rebeldes, nós somos bastardos e não filhos. E a Bíblia fala muito, né, de filhos malditos. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Mas, com certeza, em especial o Velho Testamento, duro nós vamos falar um pouco mais para frente, duro era as consequências, né, do filho rebelde. Então, nós precisamos, se fomos ou ainda somos filhos rebeldes aos pais, né, nós, se tiver bastante crianças, jovens, adolescentes ouvindo, o conselho de Deus realmente é que
obedeçam seus pais e as suas mamães no Senhor. Efésios capítulo 6, de 1 a 3. Glória a Deus, que maravilha, né, pastor? Saber a gente poder aprender então aqui um pouco a respeito desse assunto tão importante para a nossa vida. Olha, e aproveita aí como o pastor acabou de falar aqui, ó, chama seu filho para assistir nessa noite, amém? Convida ele aí, tira ele um pouquinho da frente da TV aí, né, talvez do videogame, né, assim, e coloca ele para assistir, para aprender um pouco aqui da poderosa palavra de Deus. Com certeza é um assunto que interessa a todos nós. Olha só, pastor, deixa eu ver aqui, ó, um abração para nossa irmã, deixa eu ver aqui, nosso irmão José Alício, ligadinho conosco, um abração, nossa irmã Vanessa, esposa do presbítero Wilson, nossa irmã Daci, ligadinha também, irmã Vilma, Rogério Reis, nosso irmão Marcinho, um abração, Deus abençoe, viu, querido? Nosso irmão Pastor Felipe, olha, Pastor Felipe Andrade, um abração, Deus abençoe, Felipe, nossa irmã Diaconisa Gislaine, nossa irmã Jusilei, nossa irmã Márcia, esposa do Marcinho, ligadinho conosco também, olha que maravilha, nossa irmã Ingrid, Felipe Rodrigues, ligadinho conosco, nosso presbítero Raimundo também ligado, bastante gente, pastor, ligadinho conosco hoje, porque o assunto, com certeza, né, pastor, é muito importante, é muito interessante. E olha, compartilha, tá ok? Compartilha aí, nos ajude aí a fazer a programação em nome de Jesus Cristo, tá ok? Pastor Carlos, então o senhor já deu uma introdução para nós aí, né? Então, com certeza, a Bíblia, ela tem conselhos, né, para filhos do modo geral e para filhos rebeldes também, né? Com certeza, está na Bíblia, né? Quero mandar um abraço, nós temos a congregação, está quase cheia, né, pastor Adilson? Verdade. Estão chegando aí, chegamos também um pouquinho atrasado hoje por causa da correria, está preparando, né, a mensagem, estudando, mas a congregação está cheia, né? Espero que permaneça cheia até o final, né? Compartilhe mesmo, porque o assunto é bastante importante. Então Deus, com certeza, a Bíblia ela tem os conselhos, né, para pais, tem conselho para filhos, assim como tem bênçãos para os filhos que são obedientes, também tem dificuldades, né, pastor Adilson, para os filhos rebeldes. E eu quero dizer assim, né, pastor Adilson, que nós todos somos filhos. Somos filhos, ainda muitos têm pais, os meus pais já faleceram, mas muitos têm os seus pais ainda. Lógico que talvez muitos têm pais que já são tão velhinhos ali, né? Mas como o meu sogro, por exemplo, é o seu Adriano, ainda os seus filhos e filhas ainda o têm honrado até hoje, né? Que é o primeiro mandamento com promessa. Ele já está com bastante dificuldade, debilitado, e eles o têm honrado, né? Apesar de já ter 50, 60 anos já, alguns lá, mas ainda assim ainda tem honrado o seu pai que está vivo. Enfim, né? Então Deus, ele nos chama à responsabilidade como filhos de honrar nossos pais e nossas mães. E, infelizmente, né, pastor Adilson? Infelizmente, eu digo assim com pesar, porque muitos de nós que fomos filhos, eu, graças a Deus, não me incluo nisso totalmente, porque sempre procurei obedecer o meu pai, a minha mãe, mesmo na falta de conhecimento do Evangelho, mas muitos têm se rebelado, né? E muitos, né, o assunto poderia se estender como nós tratarmos então se nós fomos rebeldes, né? Fomos rebeldes, depois conhecemos a Jesus Cristo, o que fazer para resolver esta questão? Porque a falta de honra, né, ao pai e à mãe, né, ocasiona vida curta e ocasiona dificuldade, não ir bem, né? Não ir bem e vida longa, ou ir bem e vida longa está associada à obediência ao pai e à mãe. Então, muitos de nós que estão nos ouvindo não honraram de fato seus pais, não honraram suas mães, e muitos, infelizmente, já morreram, muitos estão com problemas e não estão prosperando, não estão indo bem, porque a Bíblia não associa-se ao ir bem com a conversão, né? Tornar-se um cristão ou tornar-se um filho de Deus. A Bíblia associa o ir bem e prosperar, vida longa, à obediência do pai e da mãe. E muitos filhos hoje que nos assistem, muitos cristãos foram rebeldes, foram desobedientes e não consertaram essa questão quando vieram para Jesus Cristo, e continuam com dificuldade, não estão indo bem, porque o ir bem, ter vida longa, porque a Bíblia diz assim, né, pastor Adilson, que os ímpios,
eles serão levados na metade dos seus dias. A metade dos dias estabelecido para o homem depois do dilúvio é 120 anos. A maioria estão morrendo antes ainda da metade dos seus dias, dos 60 anos, e não estão indo bem, exatamente porque foram rebeldes, se rebelaram contra os seus pais. E Jesus Cristo, ele cita isso no Velho Mandamento. É lógico que nós vivemos hoje, né, numa ótica diferente, num contexto diferente. Nós vivemos hoje numa dimensão diferente. Nós vivemos hoje, né, numa dispensação diferente. A dispensação, a Senhora hoje, né, que administra e deve administrar todas as nossas ações, é a graça. É a graça é a Senhora, né? Então há uma dispensação nova que nós estamos vivendo, mas o certo é que o próprio Jesus Cristo, ele cita ali em Mateus capítulo 7, capítulo 11, do 11 ao 13, ele fala, olha, está escrito, né, quem maldisser o seu pai ou maldisser a sua mãe, ele seja punido de morte, né, seja punido de morte. Se nós vemos, por exemplo, lá no Velho Testamento, quando a Bíblia diz lá, né, em Deuteronômio 21, do 18 ao 21, olha, se tiver um filho contumaz, rebelde, beberrão, que mesmo tendo sido exortado, mesmo tendo sido, né, ali confrontado pelo pai, ou pela mãe, ou até pelas autoridades, ele não tomou um posicionamento, né, contumaz, beberrão e realmente insubmisso, né? Lógico que não está falando de criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, mas de filho é de 15, 18, 20, 30, 40 anos. Então leva-se diante do juiz e apedreja ele, mata ele, para que os outros vejam e temam. Então nós podemos dizer que isso está no Velho Testamento, mas é como Deus enxerga a desonra do pai, é assim como Deus enxerga a desonra à mamãe. E nós temos muito mais, Provérbios tem muito mais para falar isso, e isso serve de alerta para nós, né? Agora, como filhos amados de Deus, a Bíblia diz que nós não devemos nos amoldar àquela vida de desobediência e rebelião que nós vivemos antes de conhecer a Jesus Cristo, né? Então, vamos nos submeter a Deus, porque com certeza a rebelião, ela causa morte espiritual, morte física, morte da alma. Glória a Deus. Pastor, tem bastante gente entrando aqui, viu, pastor? O assunto hoje é muito importante e a gente pede, pastor, olha, permaneça aí, fica aí, tá bom? Não muda aí de Facebook, não sai daí não, fica aí, porque com certeza nós vamos aprender aqui. Olha, um abração para nós, deixa eu ver aqui, olha quem entrou aqui, pastor. O nosso irmão Márcio já fez a pergunta aqui, já que eu repasso a pergunta para o senhor. A nossa irmã Ingrid já entrou também, nosso irmão Felipe Rodrigues, né, aqui nosso irmão Edinaldo Ramos, olha só, entrou. Nossa irmã Betinha, ligadinha conosco, um abraço para Betinha, Deus abençoe, irmã Betinha. Um abraço para o Mário aí. Nosso irmão Robertinho, estamos dando a paz para nós aqui. Minha filha Bianca Francine está assistindo também. O nosso irmão Mariano Lemes, um abração, Mariano. Nosso Mariano diz aqui, olha, sábias e prudentes palavras, amém. Pastor Luzair também, nosso pastor Nil, né? O grande pastor Nil, ligadinho conosco também. Que maravilha, né? Olha, chama seus filhos para sentar aí, viu? Para assistir essa live conosco, em nome de Jesus Cristo, amém? Pastor Carlos, por que Deus ele determinou a punição para os filhos que desonram o pai e desonram a mãe? Não seria assim, vamos dizer assim, não seria uma linguajar popular, né? Deus não apelou demais não, pastor, ou não? Eu acho bastante complicado, né, nós falarmos assim de forma tão curta e tão descontextualizado. Como nós falamos, o assunto é muito grave, muito longo, muito profundo. Nós precisamos ir para a Bíblia inteirinha para entendermos um pouquinho mais da ótica de Deus, né, com relação a esse assunto tão sério, porque ali mesmo em Ezequiel, por exemplo, Deus diz, olha, eu não vou punir os filhos, eu não vou punir as filhas quando elas se prostituem ou eles se prostituem, porque os seus próprios pais, eles saem atrás das prostitutas, eles saem atrás das adúlteras, eles adulteram também. Então não vou punir os filhos, né, em virtude disso, né? Está dentro de um contexto tal, mas o assunto é bastante delicado. Mas eu acredito que
na verdade, o que Deus queria criar realmente, né, porque se não houvesse a queda, né, não haveria, né, pastor Adilson, não haveriam dificuldades. Então Deus, com a queda, ele não podia simplesmente passar uma borracha agora, não, agora as coisas estão tendo andamento. Deus estabeleceu que o homem vivesse na terra por 6 dias, e os 6.000 anos aí, né, falando em termos figurativos, estão correndo. O homem caiu, agora é uma grande dificuldade, não é mais ou menos um salve-se quem puder, né? Por causa do pecado, o próprio Deus, ele teve que inserir a lei no programa dele, né? A lei foi dada por causa do pecado, para que o pecado fosse demonstrado. Então nós temos que ampliar um pouco, né? Muitos falam da vontade permissiva de Deus e fala da vontade real de Deus, né? Também nós precisamos separar, e dificilmente também ser um conhecimento muito amplo, alguém poderia, né, determinar qual é a vontade permissiva de Deus ou qual que não é a vontade permissiva de Deus, a vontade real de Deus. Muito, muito dificilmente os que nos estão assistindo, de nós aqui, poderíamos citar. Eu cito, por exemplo, Jó. Né? Jó, várias vezes, ele concorda com seus amigos. Jó, várias vezes, eu sei que é assim. Várias vezes eu dizia, eu sei que é assim, mas Deus, ele diz, olha, os 3 amigos, eles não disseram de mim o que era reto, como Jó disse. Agora, quem de nós, né, poderíamos apartar e dividir o que eles disseram que era reto? Porque Jó concordou várias vezes com eles. Então, o assunto é grave, é amplo, e nós precisamos de uma boa contextualização. Mas Deus, na verdade, nós, os pais, ou os nossos pais, eles são como Deus para os nossos filhos. Assim deveria ser, né? E Deus, né, legou a figura do filho, do pai ao filho, para que o filho tivesse uma noção real de Deus, né? E hoje, só por isso, né, nós já podemos pôr a mão na cabeça e falar misericórdia, né? Deus, né, queria que os filhos tivessem a figura de Deus do Pai. Então, tanto quem blasfemasse contra Deus era punido de morte, e quem blasfemasse contra o pai era punido de morte, ou a mãe. Tal a gravidade da figura do pai, né? Do respeito que o pai deveria causar aos filhos. Nós vemos, por exemplo, que Cão, né, ele não teve nenhum respeito para com Adão, quando Adão se embebedou e pôs-se nu no meio da tenda, quando Jafé e Sem, né, por honra ao seu pai, para não desonrar, não ver a nudez do seu pai, o seu pai bêbado, o que ele fez? Eles pegaram um lençol, lá, uma capa, e colocaram nesse foram de face e cobriram. Né? Tal é o nível de honra que muito provavelmente eles tinham com o seu pai. E é nesse sentido que Deus, ele não apelou, na verdade. É que falta um pouquinho mais de conhecimento a nós da gravidade, da santidade de Deus, da santidade que deve ter um papai e uma mãe, porque é uma pessoa que gerou, né? Ele que gerou aquela pessoa, né? Ele tem ampla e total autoridade dentro do estabelecido de Deus. Então, qualquer rebelião contra Deus tem as suas graves consequências, qualquer rebelião contra o pai ou a mãe tem as suas graves consequências, né? Tanto que lá em Provérbios, capítulo 23, ele diz assim, né, 30:17, Provérbios 30:17, isso se nós formos, pastor Adilson, passar, né, era algo real, era algo físico que ele está falando, para demonstrar algo que acontece espiritualmente, emocionalmente. Ele diz assim: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro o arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. E quantos de nós, quantos cristãos, quantas pessoas que estão vivendo essa realidade hoje, cegos,
né, miseráveis, mesmo sendo crente, filho de Deus, porque também desobedece a Deus, e nós podemos fazer uma analogia à nossa obediência a Deus. Quantos aí os corvos não estão arrancando seus olhos, né, e os pintões da águia, né, estão ali arrancados? Quantos estão vivendo uma cegueira, uma cauterização, mesmo sendo crente, né? Uma vida de completa miséria emocional, espiritual, sentimental, material, física, exatamente pela falta de honra ao papai, falta de uma verdadeira honra à mamãe, e agora ao nosso pai, que é Deus. Né? Tanto Deus fala, Deus falando ou não falando, muitas das vezes para nós dá a impressão que é a mesma coisa. Então, com certeza, Deus ele não apelou, não foi demais, porque as bases do trono de Deus é justiça. Né? E quando Paulo ele fala ali em Efésios 6, do 1 ao 3, ele diz: filhos, honra o seu pai e a sua mãe no Senhor, porque isso é justo. É exatamente, justo é justo, não sobra nem falta. É exatamente o que cabe, né? Bem verdade, no Senhor, né? Porque o filho, a filha, né, que o pai ou a mãe dão direções que não são no Senhor, ele com certeza, por obediência ao Pai nosso que estás nos céus, ele pode até desobedecer, né, uma ordem, um mandato do pai físico ou da mãe física, né, em função do temor que ele tem a Deus. Maravilha, glória a Deus. Irmão Marcinho, né, nosso tecladista, meu querido, manda de novo a sua pergunta, por favor, que sumiu aqui da minha tela. Manda de novo, tá? Repete para mim essa pergunta aí, por favor, tá bom, Marcinho? Pastor Carlos, o pastor do Zair está perguntando o seguinte aqui, olha. A paz do Senhor, pastor Adilson e pastor Carlos. O que devem fazer os pais cristãos que têm um filho ou uma filha pródigo, né, que está afastado, está desviado? Tem que orar muito por ela, né, pastor Adilson? Orar, jejuar, na verdade, né? Se porventura, né, porque lá em Deuteronômio, né, ele fala, né, que nós, Deuteronômio 6, né, do 1 até o 7, 9 ali, dá um conselho bastante prático, profundo, sério, que uma grande maioria de nós, os pais, não seguimos, né, de guardar o nosso coração, no nosso coração a palavra, de verdadeiramente escrever nos umbrais, escrever na nossa testa, escrever na nossa mão, falar aos nossos filhos, quer seja sentado, andando, deitando-se ou levantando-se. Muitos de nós, infelizmente, estamos amargando, né, a dificuldade do filho ou da filha em função disso. Né? E até isso mesmo nós precisamos pedir perdão, misericórdia, compaixão a Deus se erramos na educação dos nossos filhos. E muitas vezes, né, pastor, diz, uma maioria das vezes, como nós falamos, né, as palavras falam, mas as atitudes gritam. Né? Dentro ali da nossa casa, as nossas ações, como marido, como esposo, como pai, como mãe, como servos, servas, filhos e filhos de Deus, embaixadores de Deus, dispenseiros de Deus, tudo isso, a nossa maneira de falar, tudo isso está ministrando. A Bíblia fala, né, de nós criarmos filhos, né? Criar filhos é uma coisa séria. Como eu falei ontem na igreja, é você pegar uma pedra bruta, né, e transformar aquilo ali numa estátua linda, maravilhosa, que há de ser admirada. Não é fácil, precisa de inteligência, precisa de sabedoria, né? A Bíblia fala assim, o Robertinho, né, é uma coisa muito séria que me veio quando eu estava estudando isso. Pastor Nil perguntou. Pastor Nil, quando estava estudando, pastor Nilson, esses dias eu vi num programa de televisão, o moço pegou um tronco dessa grossura, 3 metros de altura, para fazer uma estátua, e ele trabalhou exclusivamente com uma motosserra dessa largura, desse tamanho. Eu falei, como é que esse camarada vai conseguir? Mas ele tinha em mente algo que ele queria fazer. A pessoa ficou uma estátua bonita, muito bonita assim lá, mas ele já tinha em mente. E a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que você quer que ele ande. Então eu tenho que
Eu tenho que ter um conhecimento daquilo que eu quero fazer do meu filho. Um filho honrado, um filho sério, um filho honesto, um filho obediente, um filho realmente exemplo. Eu preciso então, né, ensiná-lo, né, andando, sentando, deitando, levantando. E muitas das vezes nós como pais não fizemos isso, muito pelo contrário até. Mas agora o filho está pródigo, precisamos orar, precisamos clamar a Deus, precisamos acreditar na palavra de Deus, né? Lá em capítulo 34 do livro de Jeremias, tem uma promessa a Israel, a nação de Israel, que serve para nós. Olha, os nossos filhos não vão morrer lá no cativeiro, eu vou trazê-los de volta, ainda que eles estejam espalhados nos 4 cantos da terra, e é realmente isso que Deus fez e está fazendo hoje com Israel novamente. E crer na palavra, né? Paulo diz, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa, pedindo perdão a Deus, né? Implorando misericórdia pelas falhas que nós tivemos, declarar aquilo que Deus falou para Isaías. Nossos filhos, eles serão reparadores de brecha, os nossos filhos, eles serão ensinados do Senhor, né? Tudo realmente com arrependimento, com um propósito de verdade, de fazer as devidas reparações, mas sobretudo o jejum, a oração é importante, é necessária para que Deus levante pessoas, coloque pessoas no caminho deles, né? Porque eles são pródigos, temos uma promessa, né? Que ainda depois de velho, por pior que seja o nosso ensino, mas levamos a escola dominical, falamos do amor de Deus, de alguma forma produzimos um temor de Deus no coração dele, e agora nós precisamos orar para que Deus faça com que lá no cativeiro eles possam cair em si, né? Deus, através do Espírito Santo, tocar assim profundamente nos corações deles, né? Eu me lembro de um testemunho que eu sempre conto isso quando nós vamos consagrar a criança. Tinha uma senhora, uma moça, que ela não era crente, teve um filho, o filho foi embora, a moça estava na droga já há muito tempo, e o pastor, muito sábio, pastor Adilson, disse para aquela mãe, algum dia, ela estava vindo na igreja, ela tinha se convertido, você consagrou a sua filha alguma vez a Deus, algum dia? Ela falou, não. Então vamos fazer o seguinte, consagra essa filha a Deus, dedica ela exclusivamente à honra e à glória de Deus. E hoje nós temos, né, um costume errado de só apresentar as crianças. Nós temos que consagrar nossas crianças a Deus, precisamos apresentá-las, mas consagrá-las de fato a Deus, né? E tendo, né, o senso que essa é uma responsabilidade, que nós o consagramos a Deus, nós temos que cuidar dela agora, nós temos que investir pesado na educação espiritual, emocional dessa criança, dessa pessoa. E eles consagraram esta filha que estava na prostituição já há anos, rebelada, afastada. 3 dias depois ela bateu na casa da mãe, né? 1 mês depois ela estava batizada nas águas e batizadas no Espírito Santo, e formou uma família maravilhosa. Então isso é importante também, né, essa disposição de fazer as reparações, de estar em jejum, de estar em oração, realmente, porque muitos filhos, né, estão longe, estão muitos magoados, ressentidos, né, rejeitados, e isso só aumenta a distância. Então nós, orando a Deus, clamando a Deus para que esses filhos, voltando, né, ou dando algum sinal de volta, se estivermos à luz dos nossos olhos, ao alcance dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, nós não fazemos como o filho que não era o pródigo, né? Então, acolhê-los, né, porque estava morto e foi achado, né? Reviveu, estava morto, estava perdido, foi achado. Maravilha, pastor, glória a Deus. Olha só, um abração para o nosso irmão Sadraque, ligadinho conosco aqui, Sadraque Marcos. Um abraço, irmão Sadraque, Deus te abençoe, viu? Nossa irmã Maria, ligadinha conosco também. Nossa irmã Alves, ligadinha conosco. Presbítero Wilson, presbítero Rondinelli. A turminha toda ligada aqui na live Está na Bíblia. Nosso tema hoje, Filhos Rebeldes. Você tem alguma dúvida, irmão? Tem alguma sugestão? Pode mandar para cá, tá bom? Deus abençoe aí a sua participação. O senhor praticamente, pastor Carlos, o senhor praticamente respondeu aí a pergunta que o nosso irmão, o Jeová, mandou para cá, que é o filho do nosso irmão Raimundo, né?
presbítero Jeová. Jeová, um abração, viu? Ele perguntou aqui, olha, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui, ó. Ô meu pastor, aqui é o presbítero Jeová. O que fazer para corrigir o filho da melhor maneira? Lembrando, né, pastor, que hoje eu acredito que as pessoas não podem se esquecer, pastor, que tem a educação secular e a educação espiritual, né? Que é de ensinar como honrar o filho, como o filho honrar a Deus, né? Cuidar das coisas de Deus, enfim, conhecer a Deus, se envolver nas coisas de Deus. Eu acredito que um pouco que falta hoje para muitas pessoas, né? Principalmente da idade de criança para adolescente, para jovem, né? Se falando de servos de Deus, pessoas que estão na igreja. Tem muitos pais que investem pesado nos filhos, né? Na vida secular, né? Curso, isso, aquilo, escola particular, e é bom, com certeza, né? Não é errado, é certo. Mas tem muito pai que se esquece de investir no filho na área espiritual também, né? Com relação às coisas de Deus, com relação ao conhecimento das coisas de Deus. Então, as duas áreas têm que andar junto, né? Os pais têm que ter essa graça de instruir o filho no secular, mas também nas coisas de Deus. Com certeza, né? Eu acho que é uma questão muito interessante, porque ensinar e educar, acho que tem uma diferença, né? Até tem o Ministério da Educação. Sendo o Ministério da Educação, então eles entram na área que está reservada aos pais, à família, enfim, que é educar. Porque o Estado, ele tem, na verdade, a obrigação de ensinar. Nós como família, igreja, instituição, né, nós temos a obrigação de educar, né, de não simplesmente passar conhecimento, como você está falando, de história, de física, de álgebra, de matemática, de química, de geografia, ciências, né, seja qual tipo de ciência que for, né, a nós, os pais, cabe a responsabilidade da moralidade, da ética, da conduta, do comportamento, né? E é bastante complicado, porque quando se tira Deus da jogada, perde-se toda a referência. Como nós temos falado, um assassinato aqui no Brasil tem uma pena, nos Estados Unidos tem outra, lá na Arábia tem outra, lá na França tem outra. Por quê? Porque não tem uma base, né? Não tendo uma base, então cada um reúne lá os seus intelectuais lá e eles decidem, né? Então é bastante complicado quando não se tem uma base única, mas nós temos, a sociedade deveria ter, né? A humanidade deveria ter como a palavra de Deus, mas como se rejeita a palavra, então fica bastante difícil a questão da educação. Mas, com certeza, né, a Bíblia recomenda, né, um investimento pesado na criança, né, em especial na área da moralidade, da espiritualidade, né, das questões espirituais que inferem, né, diretamente na moralidade, naquilo que é aceito por moral, né, por bons costumes, né? Então nós, os pais, nós temos a responsabilidade, com certeza, de instruir também os nossos filhos, de ensinar nossos filhos, né? Em especial, quando Deuteronômio capítulo 6, ele fala mais da questão da ética, dos bons costumes, né? Do programa de Deus, da realidade de Deus, da responsabilidade que nós temos como cidadãos, como pessoas de Deus, como pessoas do céu, né? Dentro, né, da ótica de Deus. Fomos criados por Deus, né, visando um objetivo, né? Então nós precisamos investir muito nesse sentido, né? E com certeza, né, as instituições governamentais do Estado, nós precisamos também investir, né, para que eles também conheçam, né, a física, conheçam a matemática, que eles conheçam línguas, enfim. Eu acho que isso também nós precisamos investir, mas sobretudo na questão espiritual.
né? Isso sem dúvida. E nós vemos hoje, não é, pastor Adilson, vamos supor assim que de 200 prêmios Nobéis que tiveram, né, 65% todos são judeus. E uma boa parte do resto são cristãos renascidos. Por quê? Porque com certeza pessoas bem educadas espiritualmente, né, serão equilibradas moralmente, serão pessoas, né, com toda certeza, pessoas que possuem o Espírito de Deus, o aval de Deus, são pessoas inteligentes, com certeza, pessoas que se sobressaem de uma forma grandiosa, em função da espiritualidade da pessoa, né? Porque quanto mais distante a pessoa está de Deus, mais moralmente ela é rebaixada, mais dificuldade a pessoa vai ter, com certeza, nas questões, né, que se dizem aí seculares, né? Então, o próprio temor de Deus, né, e muitas pessoas, apesar de não serem cristãos renascidos, têm um temor de Deus, e o temor de Deus é o princípio, é o comecinho da sabedoria. Glória a Deus. Um abração para o nosso irmão Jefferson Sobrinho, ligadinho conosco. Irmão Jefferson, Deus abençoe a sua vida, querido, viu? Muito obrigado pela sua participação, a sua sintonia conosco aí, tá bom? E aproveita e compartilhe para nós, amém? Nossa irmã Vandeli acabou de entrar também, um abração para nossa irmã Vandeli. Compartilhe aí, chame as pessoas para estar assistindo, chame seus filhos, amém? Convida aí. Hoje nosso tema é filhos rebeldes. Pastor Carlos, o tema aqui é filhos rebeldes, né? Mas quais são as consequências para os pais também que desonram os filhos? Porque tem muito pai que desonra o filho, né? Tem muita mãe aí que está aí literalmente desonrando seus filhos, em todos os sentidos, né? No sentido espiritual, no sentido emocional, né? Com seu comportamento, enfim, né? Na moralidade. E quais são as consequências para os pais também que desonram os filhos? A Bíblia diz assim que, lá em Provérbios diz, né, que a criança também entregue a si mesmo, ela vem envergonhar a sua mãe, ela vem envergonhar o seu pai, né? E é interessante assim, porque o assunto é complexo, né? Porque posso no sentido de possibilidade, não que eu estou autorizado para, né? Há uma possibilidade, por exemplo, como o caso de Eli, né? Eli, há uma dificuldade, né? Não honraram também, porque não há um mandamento, né, de honrar os filhos, né? Não há esse mandamento de eu ter uma reverência pelos meus filhos, mas com certeza no sentido que você está perguntando, o papai ou a mamãe, eles terem, né, um posicionamento correto da responsabilidade que eles têm como pais, né, de educar aquelas crianças, aqueles filhos, de fazer deles, né, pessoas, né, que tendo, né, ou obtendo a sua idade ali, já de adolescente para jovem, eles possam tomar uma decisão segura por Jesus Cristo, né, e optar por Jesus Cristo e abraçar a fé, como Paulo diz, né, que Timóteo o fez, porque a fé estava na avó Lloyd, na mãe Eunice, estava também nele, é a responsabilidade nossa, mas muitos de nós, vamos dizer assim, nós maltratamos, vamos colocar assim, traímos nossos filhos com relação ao nosso comportamento errado, né? Briga, confusão, discussão, fica ali falando mal do pastor, do marido da esposa, do tio da vizinha, do papa, falando mal do bispo, falando mal de todo mundo na frente. Isso é uma violentação. A criança está violentando a criança. O menino ali de 5, 6, 4, 3 anos, ali, 8 anos, está sendo violentado por essa conduta inadequada, indecente, imoral, né, pecaminosa diante da palavra de Deus. Então isso violenta os nossos filhos, trai os nossos filhos, vamos dizer assim, desonra eles. E por outro lado, nós vemos, muitas vezes nós temos atitudes de excesso de proteção aos nossos filhos, atitudes como aconteceu com
com Isaac, né, que ele amava Esaú por causa da caça, como de Rebeca, que amava Jacó porque ele era pacato, ajudava a lavar a louça, né? Ou como José, né, que amava mais, o Jacó que amava mais a José do que os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, ou atitudes, como está ali 1 verso 6, né, do livro de 1 Reis, de Adonias. Adonias belo, bonito, maravilhoso, né? A Bíblia diz que depois dele intentar tomar o reino, né, 1:6 de 1 Reis, que o seu pai nunca o contrariou em nada, deixou ele fazer o que ele queria. Quer dizer, ele está violentando o filho, né, achando que o filho ele tem condição, porque os filhos não têm condição de decidirem por si mesmos, né? São imaturos, inexperientes, e cabe a nós, os pais, realmente dar a condução e dar a direção, né? E quando não fazemos de forma, né, a contento, séria, honesta, com certeza nós estamos traindo os nossos filhos, estamos, né, como diz a palavra de Deus, né, não retire da criança a vara da disciplina. E muitas das vezes, né, como diz, a criança entregue a si mesmo, então ela vem envergonhar seu pai e a sua mãe, né? A Bíblia diz: corrige o seu filho enquanto há esperança, né? Fustigue ele com a vara, mas não chegue ao ponto de matá-lo, porque você vai fustigá-lo com a vara, ele não morrerá, e você vai livrar a alma dele do inferno. Não estou falando do espírito, estou falando da alma dele. Quantos encarcerados hoje estão vivendo o inferno mesmo? Um princípio do inferno nas drogas, no crack, na prostituição, na lascívia, né, no cigarro, estão ali abarrotados, né, as prisões. Por quê? Porque faltou disciplina, porque a Bíblia fala, né? Mas a vara pode ser a disciplina, né? Pode, mas a Bíblia usa textos de vara e disciplina, né? Da disciplina no sentido de ter uma vida disciplinada, como diz lá, capítulo 5, verso 17 do livro de Jó, né? Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não despreze, portanto, a correção do Senhor, porque ele faz a ferida, ele ata, ele mesmo fere e as suas mãos cura. E aí fala de uma série de beneficências, né, até o versículo 32, uma série de benefícios daqueles que são realmente disciplinados, orientados, né, e ter a sua vida organizada pelos parâmetros, pelos padrões de Deus, né? Quando assim nós não fizermos, ou quando assim os filhos não forem instruídos, né, e se rebelam, com certeza o caos e a morte estará sendo estabelecido de uma forma que muitos, né, pastor Adilson, estão amargando, e muitos já estão mortos em função dessa falta nossa mesmo de pulso forte, né, de um dimensionamento da responsabilidade que nós temos, né? Porque as criancinhas, né, elas têm, nós vemos lá que tanto Jacó como Esaú, o que eles faziam, pastor? A Bíblia diz que eles já brigavam dentro do ventre, né? Já brigavam, assim como João Batista já era cheio do Espírito dentro do ventre, aqueles dois já estavam brigando por causa da natureza caída. Então, todas as crianças, elas têm a natureza caída, né? Estão propensas à rebeldia, a se rebelar. Então, se não tiver amor e pulso forte, fica difícil, né? Caldo engrossa e derrama, né, pastor? O negócio fica estreito, né? Glória a Deus. Irmão Alexandre, um abração, Alexandre, participando conosco aqui, Alexandre Donizete. Nossa irmã Cristiana Alves, ligadinha conosco também. A pastora Araci, a esposa do senhor, acabou de entrar também. Pastora Araci, um abraço. Nosso irmão Rogério Teixeira, Leandro Pereira, Deus abençoe também. A nossa irmã Vandeli está mandando um abraço para nós aqui, pastor. Mandando a paz para nós. Amém. Deus abençoe a irmã Vandeli, do Samuel, né? Deus abençoe. Isso, glória a Deus. Família abençoada. Glória a Deus, tem nos acompanhado sempre, né, pastor? Está sempre aqui junto conosco, né? Está sempre né, verdinho aí por elas, né? Glória a Deus, que maravilha, né? Olha, compartilha a nossa live aí,
convide alguém para assistir, amém? Dá um aceninho aí pra gente saber que você está aí, seu nome aparecer aqui, pra gente estar aqui mandando um alô para você também, em nome de Jesus. Pastor Carlos, e o pai ou a mãe, né, que de repente no meio dessa trajetória aí, no sentido de educação, né, acabou errando e hoje tem um filho rebelde, tem uma filha rebelde, talvez por causa do próprio erro no meio da educação, enfim, e talvez esse pai, essa mãe pode estar sentindo aí remorso ou sentimento de culpa de alguma forma, né? Qual a posição aqui agora, então, se de repente essa pessoa está sentindo dessa forma, né, um remorso ou um sentimento de culpa, que posição que essa pessoa tem que tomar hoje, pastor? Eu creio que precisa, com certeza, buscar a Deus, não é, pastor Adilson? A gente podia falar assim, jogar uma palavra ao ar, podia ver aonde errou. Seria inócuo isso, né? Inútil, né? Porque a gente só vê aonde nós erramos quando nós conhecemos o padrão correto. Então precisa buscar, né? Buscar de Deus, buscar na palavra. Tem bons livros que tratam de educação dos filhos, né, pastor Adilson? Isso é importantíssimo, né? Ler livros, né? Ouvir palestras, enfim, né? De pessoas experientes, de pessoas que já foram usadas por Deus, para que se detecte aonde é que houve a falha, né? E como procurar resolver, né? Vamos falar corrigir. Né? Agora tem um filho lá com 15 anos, 18 anos, 20 anos, totalmente não quer saber de Deus e do diabo e do mundo e da família. Então é uma coisa delicada, porque a alma da pessoa foi sendo moldada, setas, feridas foram acrescentados, golpes foram sendo acrescentados, o diabo, os demônios, né? Os espíritos imundos entram com a rebelião, com tudo. Então é uma questão delicada. Agora precisa buscar Deus, precisa se arrepender. Não pode se desesperar, como nós já falamos. Precisa realmente de bons conselheiros, né? Precisa realmente, né, de parar, parar realmente, pensar, né? Procurar uma direção de Deus. O que eu posso fazer? Né, de que maneira, uma dependência muito grande do Espírito Santo, né, e com certeza, né, pastor Adilson, nós temos falado, o conhecimento da palavra e a dependência do Espírito são realidades máximas, absolutas em nossas vidas, né, o conhecimento de Deus, né, porque senão nós estragamos o mover de Deus, né? Como nós já falamos aqui, que Deus, lá em Jó 34, né, ele diz que Deus fala assim, Deus fala com os homens, só que o homem não entende. E quantas vezes Deus, né, ele está rodeando para tratar, para falar, mas não tem como. Lembra quando Paulo diz, eu tenho muitas coisas para falar, mas difícil de explicar. Então, precisa de uma dependência muito grande de Deus, uma disposição de perdoar, de se perdoar também, né, pastor Adilson? Porque não adianta ficar culpado, com remorso. É um reconhecimento, ó Pai, eu errei, Deus, eu errei, me ensina, me orienta, né? Eu preciso que o Senhor me ajude a reestruturar os meus filhos, minha casa, minha família, porque senão daqui a pouco vem neto, vem bisneto e a gente já começa a interferir na vida deles também, tudo errado. E acaba dispersando, né, os valores de Deus na vida deles, mas tem que buscar a Deus, na verdade, né? Tem que clamar a Deus, porque, né, para que Deus ele opere, né, esta reconciliação, esta restauração, né? Feridas, há muitas feridas, mágoas, marcas, né, pastor, diz que somente o Espírito Santo, somente a conversão, o novo nascimento, que pode, né, produzir, na verdade, uma cura real. Maravilha, pastor. Olha só, um abração aqui para o nosso irmão Jefferson e a nossa irmã Carla, ligadinha conosco. Irmão Jefferson, um abraço, irmã Carla, Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, com relação aqui ao nosso tema hoje, né, filhos rebeldes, né? Todo mundo está acompanhando e está percebendo, né, que o tema hoje aqui é filhos rebeldes.
E hoje em dia também, pastor, o que tem acontecido muito hoje em dia? Eu pelo menos conheço umas 2 pessoas, né, que infelizmente entraram para esse caminho. As pessoas hoje em dia, elas se casam, mas elas não querem ter filhos, né? Elas optam, né, escolhem por não ter filho. Porque dá muito trabalho, porque o mundo hoje está muito perigoso, está difícil educar o filho, porque a gente está vendo tanta coisa ruim na TV hoje e tal. Agora a pergunta é essa, pastor: é certo isso? Tem respaldo bíblico a pessoa casar e não ter filhos? Ou é pecado, não é? O que você podia falar para nós a respeito disso? Eu acredito, pastor Adilson, que como eu falei, as coisas são, se nós pudéssemos olhar com os olhares de Deus, nós ficaríamos apavorados, né? Porque Deus, Ele criou o homem com umas intenções maravilhosas, o homem caiu, né? E Ele diz, vamos criar o homem, e depois o homem estava sozinho. Deus, Ele diz, então nós estamos falando isso para nós ampliarmos um pouco, não fecharmos as coisas, nós precisamos ampliar, ter uma mente aberta, porque Deus tem tantas coisas para nos ensinar. Se nós nos fechamos, Ele não tem como ministrar, e nós nos fechamos em coisas muito pequenas. Então diz, não é bom que o homem viva só. Deus não gostou da solidão, Ele criou a mulher, né? Crescer e multiplicar, encher a terra. E Paulo, 1 Coríntios 7, ele diz, olha, bom é que o homem não tivesse mulher, bom é que o homem ficasse sozinho, por causa da tribulação, da angústia. Deus diz que não é bom o homem ficar sozinho. Agora Paulo diz, olha, bom é que o homem não se casasse, ficasse como eu sou, para evitar complicações, porque vai ter angústia na carne, né? Então a gente precisa administrar essas coisas, não dá para fechar sem uma visão mais ampla, né? Eu poderia fechar naquilo, né? Olha, você lembra lá daquele moço que o irmão dele morreu e ele casou com a irmã, mas não queria dar descendência para o irmão, e toda vez que possuía a cunhada, agora sua esposa, né? Quando ele ejaculava no chão para não dar filho para o irmão, e por isso Deus o matou, né? Está lá capítulo 37, ali 38, né, de Gênesis. Tá vendo? Não quis dar filho, Deus matou. Mas não é assim, né? Não é assim, né? Agora, eu acredito que tem uma bênção muito grande em ter filhos, né? A Bíblia diz no Salmo 127 que feliz é o homem que enche de filhos a sua aljava. Agora, eu não querer filhos por causa da minha ótica que eu olho para o mundo, não, a minha ótica é a ótica de Deus. Como eu falei ontem, né? Minha mãe teve 22 gravidezes, e meu pai sempre falava, Deus deu, eu sempre aceitei. Né? A minha mãe com 75 anos era mais bonita que Sara, né? Sara era formosa, né? O faraó cobiçou com 75, minha mãe morreu com 75, formosa e maravilhosa. 75, 22 gravidez, né? Então, nós precisamos olhar para a ótica de Deus. A pessoa não quer ter filho porque está fechado na ótica do mundo, está vendo seu vizinho, está vendo a sua vizinha, está vendo os crentes que não se submetem a Deus com tremenda dificuldade. Agora, se nós formos olhar para a ótica de Deus, Ele diz, cresça, multiplique e enche a terra. Né? Quando eles não quiseram encher a terra, né, resolveram se fechar para que eles não se espalhassem sobre a superfície da terra, Deus mandou uma confusão de línguas, né? E Deus diz que feliz é o homem que enche dele a sua aljava, e a aljava do guerreiro cabia 7 flechas. Até eu falei ali ontem na congregação, eu quase que sou feliz, porque eu tenho 5, faltou só 2. Glória a Deus. E é maravilhoso, estão todos aí na presença de Deus, todos maravilhosos, e gerando netos maravilhosos, e genros maravilhosos, e nora maravilhosa. Né? Não tem dificuldade nenhuma. Se tivesse mais 5, 6, Deus iria dar condições de criar, porque nós estamos agora ajudando a criar os netos e gastando muito mais do que os filhos, porque você tem que gastar com o filho, com o genro, né? Você tem que comprar casa, tem que fazer um monte de coisa, gasta muito mais se fosse um só filho,
né? Então, eu acredito que não é uma boa opção, né? A boa opção é olhar para o que Deus disse, né? A Bíblia diz, né, que corrige o seu filho, né? Educa o seu filho e ele vai dar delícias à sua alma. Não tem medo. Se nós tememos a Deus e procurarmos nos envolvermos um pouquinho mais, não importa a situação do mundo, Deus haverá de nos dar graça de criá-los, não para nós, né? Porque a dificuldade que nós temos, nós falamos no começo, né, pastor Adilson, tem muitos princípios, padrões e metas e objetivos errados. Nós não nos casamos para ser felizes. Nós não geramos filhos para nós. A Bíblia diz que os filhos são herança de Deus, né? Nós estamos contribuindo com o programa de Deus. E isso é uma alegria para nós, com certeza. Mas há muitos, né? Muitas decisões, né, que são tomadas erradas por falta de uma contextualização maior do que Deus diz, não do que Deus acha, mas do que Deus diz. Então, né, agora as pessoas, a Bíblia diz assim, clara, Salmo 109, 17, você amou a maldição, te apanhe, né? Quero ser na sua velhice, lá a Bíblia fala, né, que na velhice, né, os filhos estarão apoiando, estarão ajudando. Então a Bíblia diz, olha, feliz é o homem que tem 7 filhos, que enche de filhos só os diabos. Agora você quer não ter nenhum, você está amando a maldição, né? Mas você decidiu, você é livre para decidir, você tomou uma decisão contrária a uma decisão a Deus, com certeza sempre haverá um risco, né? Sempre haverá um risco. Maravilha, glória a Deus. Um abração para a nossa irmã Janaína Santana, ligadinha conosco. O pastor Rafael Muniz também, a sua esposa, irmã Luana, ligadinha conosco. Olha, um abração. Deus abençoe vocês, tá bom? Irmã Gisleide, um abraço. Minha sobrinha, irmã Gisleide, ligadinha também. A Gisleide é a esposa do nosso irmão Robertinho, né? Glória a Deus. E aproveitando, pastor Carlos, o Robertinho mandou uma pergunta aqui, ó. Pais, pastores, para educar e disciplinar o filho, o pai, ele pode fazer o filho sentir o erro que ele fez para poder corrigir, fazendo o filho ter a visão do mal que ele fez? Ou seja, não, o pai pode demonstrar ou fazer o filho reconhecer ou mostrar para o filho, né, que ele errou, que vai ter uma disciplina, que vai ter ali consequência, o erro? Eu acredito, não é, pastor Adilson, que eu acredito mesmo, né, que toda a educação e todo o ensino e toda a disciplina, na verdade, precisa nós, né, pais, precisamos estar envolvidos com os nossos filhos, né, desde antes mesmo deles nascerem, né? Eu, por exemplo, né, hoje eu tenho consciência, né? Hoje tenho consciência, por exemplo, que tudo que eu fiz e tudo que eu fizer ainda intervirá diretamente nos próximos 150 anos dos meus filhos, dos meus netos. É a 4ª geração. Então eu preciso ter prudência em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, em tudo quanto é ação que eu tiver. Agora, com toda certeza, né, quando eu conto uma história de Davi, eu não posso contar a história de Davi com Golias, a história pela história. Tem que ter uma condução para uma repreensão, para uma correção, para uma direção, para uma orientação. Quando eu vou contar a história de Sansão, né, ali eu não posso simplesmente jogar a história de Sansão para a criança. Eu preciso agora falar da moral da história. Olha, filho, se você agir assim, assim vai acontecer. Filho, se você for obediente, é bênção. Se você for desobediente, não é bênção. Por quê? Porque nós temos uma regra e as coisas obedecem regras. Então, nós, com certeza, precisamos, né, antes ou após disciplinar os nossos filhos, né, nós precisamos, com toda certeza, mostrar para elas: você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não é assim, ou não é assim, é tal, tal. Nós precisamos dar essa direção, para que quando eles não obedecerem essas direções,
eles estarão sendo punidos porque eles sabem de fato que eles transgrediram uma regra, né? E é com certeza, e a maioria das vezes nós pecamos, nós vamos lá, batemos, corrigimos e nunca depois chamamos eles, conversamos com eles, instruímos eles. Olha, papai, mamãe está fazendo isso porque ele ama você. A Bíblia diz assim, filho, que a criança que é entregue a si mesmo vai depois desonrar seu pai. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, né, que os filhos rebeldes, né, eles não vão dar certo se você não honrar seu pai, a sua mãe, sua professora, se você fizer as coisas erradas. Então nós precisamos realmente fazer isso com nossas crianças, né, desde pequenininho, para que, né, eles possam ir eles se formando, né, que com cada tipo de idade nós temos que ter uma maneira fácil, né, para que eles interpretem, para que eles compreendam aquilo que nós queremos transmitir a eles através das regras, através das correções. Porque o que acontece muitas vezes, né, da burdada, da pancada, tal, e a criança sai dali e fica emburrada, né, fica chateada, fica magoada. Eu nunca tive dificuldade de bater sério nas crianças, mas depois deitava, rolava de novo, como se não tivesse, entre aspas, acontecido nada. Muitas vezes até cria-se alguma mágoa, cria-se alguma dificuldade, mas o problema é criar-se, né, mágoas constantes, dificuldades constantes, e aí começa a criar aquele abismo entre o papai e a mamãe, os irmãos, e eles depois vão procurar lá para a rua, lá para fora, pessoas para se agregar, né, grupos, né, e isso causa dificuldade. Mas com certeza precisa se conversar, precisa se conversar no sentido de orientar e esclarecer o porquê que está sendo disciplinado. Maravilha, pastor, amém. Olha, um abração para o nosso irmão Diácono João Batista. Nosso irmão João disse assim, olha, uma palavra abençoada, que Deus abençoe os nossos pastores. Amém, irmão João, Deus abençoe, viu, querido? Nosso irmão o irmão Eric Santana também acabou de entrar aqui ligadinho conosco. O nosso irmão Raimundo, olha, boa noite, pastores, muito bom. Amém, irmão Raimundo, Deus abençoe o senhor também, em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, e agora o que fazer, né? Porque, uma coisa que eu vou falar agora aqui, que é assim, até engraçada, mas é sério, né? A gente vê, por exemplo, que tem muita criança, muito adolescente, que ele acaba mandando nos pais, né? Ele acaba manipulando os pais. Se você vai, por exemplo, num lugar, no shopping, por exemplo, você vê as crianças se jogando no chão e faz aquela birra toda, né? Um pouquinho maior, aí você vê os adolescentes, né? Muitos adolescentes, né? Discute com o pai, discute com a mãe, manipula o pai, manipula a mãe. E aí a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: qual é a consequência que vai causar isso, né, no futuro dessa criança? E literalmente é culpa do pai, é culpa da mãe, porque não está conseguindo pôr limite? Com certeza, né? A Bíblia diz assim que Eclesiastes, né? Aquele que rompe um muro, morder-se-lhe-á uma cobra. Né? E se você remontar isso a 3.000 anos atrás, quando foi escrito por Salomão, né, uma cobra morder a morte certa. Então, quando a criança ela rompe um limite, porque o limite serve para proteção, né? Uma parede serve para proteger, um muro serve para proteção. Então, quando se rompe um limite, né, quando você passa do limite de comer e come, o que acontece? Passa mal. Fica aí obeso demais, né? Morre. Então, com certeza é culpa dos pais, né? Que, né, por sua vez, muito provavelmente deve ser culpa dos avós, que é culpa dos bisavós, que é culpa do trisavô e que é culpa de Adão, né? Podemos também jogar a culpa de um problema que cada um tem a sua parcela de responsabilidade, em sendo cristãos, com certeza. Né, esse papai, essa mãe, depois de 5, 6, 10 anos de conversão, já devia ter lido a Bíblia pelo menos umas 10 vezes, né, 20 vezes, já deveria estar muito mais por dentro da questão de educação de filhos. Né, o filho torna-se rebelde, o filho é que manda, que determina, que coloca as regras. Então, papai e mamãe que tem filhos assim, precisa reconsiderar a vida
precisa buscar de Deus de verdade, começar a tomar atitudes corretas, porque não tem como, né, pastor Adilson? Como eu tenho sempre falado, é difícil e é impossível você trocar a roda do carro, até na Fórmula 1, é 5 segundos, mas o carro tem que parar para trocar. É verdade. E tem que ter um conjunto de pessoas ali. Não dá para trocar a roda do trem andando ou de um carro, de um caminhão andando. De alguma forma tem que parar, tem que pensar, tem que analisar e recomeçar a reestruturação. Se a criança tiver 8, 10, 12, 15 anos e ainda está debaixo da autoridade do pai, a reorientar toda a vida da pessoa e a disciplina, porque não tem como agora, né, meter um freio ali, meter a rédea, não tem como. E nós temos uma dificuldade hoje, porque o próprio Estado, né, ele legisla, né, na educação da criança, tirou a vara da mão dos pais, né, colocou a vara na mão das crianças. E a Bíblia diz que a estultícia, né, essa maneira das crianças ser, de provocar, ser meio, não é sem vergonhice, né? Mas a estultícia está ligada à criança, mas a vara da disciplina retira dela, né? Não é o tapa na cara, né, o chute, o pontapé, isso a Bíblia não recomenda. E outra coisa, não é as palavras, sua burra, sua besta, sua idiota, sua quadrada, sua mula. A maioria dos pais faz isso, sua tonta. Isso fere a alma das pessoas. Isso fere, na verdade, a estrutura emocional da pessoa. Agora a vara é diferente. Eu lembro da minha mãe, a vara, os vergões da ferida, né, os vergões da ferida purificam de tudo a mal, cria brilho na cara. Eu lembro quando a minha mãe, a gente estava brigando, a minha mãe chamava, pronto, a maior vergonha é levar chinelada ou varada nas pernas, lá na roça, no meio de todo mundo. E eles não davam risada não, porque se desse risada também levava junto, então recebia todo mundo a administração, tanto o que apanhava como aquele que estava vendo ser apanhado, porque a mãe não deixava barato. E a Bíblia diz em Eclesiastes, pastor Adilson, algo muito sério, Eclesiastes 8:11, diz assim, olha, visto como não se aplica logo, né, a correção sobre a má obra, por causa disso, o coração dos filhos dos homens estão inteiramente dispostos a praticar o mal. Por isso que lá em Isaías, quando ele diz, pastor Adilson, 16:5, Isaías 16:5, quando ele diz, que ele está falando do milênio, né, que quando Jesus Cristo estará reinando com mão de ferro, com cetro de ferro aqui na terra durante os 1000 anos, ele diz ali que ele não tardará a punir as pessoas que se rebelarem. Porque aquele negócio, você vai ver, se você fizer isso, vai acontecer isso, não acontece nada. Olha, se fizer isso, vocês vão fazer isso, você não faz nada. Isso vai dispondo o coração dos nossos filhos à desobediência, à rebeldia. E quando eles forem velhos, a culpa é nossa. Você lembra quando Deus falou para Davi, olha, você matou, né, o marido de Batseba, como é que chamava? Você matou Urias, rapaz, com a espada dos filisteus. Você que matou, ele estava com a espada, mas você que matou. Então, quantos filhos estão com a alma no deserto, no inferno, por causa de nós, os pais. Então, nós precisamos, né, os filhos, eles precisam saber que eles têm o lugar deles. É um lugar de honra, mas não é o lugar do papai, não é o lugar da mamãe, não é eles que dão as regras, não é eles que dão as cartas, não é eles que têm a palavra final. Mas quando assim nós deixamos desde criancinha, né, pastor Deus, vai criando barda, vai criando calo, e depois, né, como diz a palavra de Deus, vem a envergonhar o papai
e a envergonhar a mamãe. Então, que Deus nos ajude, né, a sermos pais, agora 2 vezes avós também, bastante firmes, mas conscientes. Precisamos de um pouco mais de conhecimento. Maravilha, pastor. Já estamos pra gente no final aí, né, pastor? Como passa a hora, né? A hora voa, né? É muito rápido. Tem um ditado assim, né, pastor? O senhor falando isso aí, é um ditado até meio grosso, né? Não colocar aqui, mas é uma realidade. Tem um ditado que fala assim, ó, cavalo velho não pega marcha, né? E tem muita gente que deixa a criança fazer o que quer, faz o que quer, e depois tem um trabalhão, viu, para realmente arrumar, para resolver a questão, né? E a palavra de Deus diz, pastor, que Deus não faz acepção de pessoas, né? A gente observa muito claro isso aí, né, com relação a justamente esse assunto que nós estamos falando aqui. Você pode ver que tem muitos filhos de pessoas que não são crentes, né, que não são evangélicos, que se dão bem na vida, né, porque honra o pai, porque honra a mãe, né, porque respeita o pai, respeita a mãe. E em contrapartida, infelizmente, tem muitos filhos de evangélicos que não se dão bem na vida, porque estão dentro da igreja, mas desonra o pai, desonra a mãe, né? Se a gente for ver, pastor, quantas pessoas que se casaram grávidas, né? Engravidou a namorada, engravidou o namorado, hoje está casado, está uma benção, tudo, mas não consertou, não pediu perdão, né? Desonrou o pai, desonrou a mãe. Outros casaram grávidos, escondido, ninguém sabe até hoje, né? Foi lá, marcou o casamento rapidinho, e aí casou e passou um pano quente, ficou por isso mesmo no sentido que está escondido até hoje, mas no reino espiritual está valendo a lei de Deus, né? E essas coisas, né, pastor, precisa ser acertada, precisa ser consertada, porque quer queira ou não queira, foi uma desonra muito grande para o pai e para a mãe. E nós vemos esse caso, né, porque assim, como nós falamos, né, se nós formos analisar mais profundamente a psicologia, a formação da alma, com certeza muitos não conseguiriam, né, por causa do molde que receberam, né, agir de forma contrária, né, a não ser pelo conhecimento, pela instrução, pela operação do Espírito Santo, pela ministração do Espírito Santo, e uma cura muito profunda para que a pessoa pudesse, né, sair daquele contexto, daquele molde que ele foi moldado, e por causa disso ele teve dificuldade, né, em disciplinar, dificuldade em falar, dificuldade em conversar, dificuldade em ser amigo do filho ou amiga da filha, porque já com o papai, já com a mamãe já não foram amigos, tiveram muita dificuldade. O papai e a mamãe muitas vezes eram ressentidos, já eram magoados, já tinham muitos problemas, e nós herdamos essas questões e depois nós temos muitas dificuldades. O fato é que, né, essas dificuldades não tiram de nós a responsabilidade. Mas nós vemos no caso, por exemplo, de Eli, nós vemos no capítulo 2, né, os filhos deles fazendo gravíssimos pecados, né? Além deles se deitarem com as mulheres lá, eles também pegavam forçado as ofertas que eram dedicadas a Deus. E Samuel, no capítulo 2, até falou: filhos meus, o que vocês estavam fazendo? Vocês não podem fazer isso. Olha, eu tenho visto o que vocês têm feito. E como ele já era velho também, bem velhinho já, os filhos dele nem estavam aí. E no capítulo 3, então, Samuel, jovenzinho Samuel, menino Samuel, teve aquela visitação de Deus, e duramente Deus falou a Eli por intermédio de Samuel: olha, eu vou punir os seus filhos, vou matar os seus filhos por causa do pecado que eles cometeram e que você bem sabia, mas você não os repreendeu. Você se calou, né? E infelizmente, logo depois, Ofni e Finéias, eles faleceram. Mas espiritualmente é isso que acontece muitas vezes. Nós matamos, vamos dizer assim, não espiritualmente, porque muitas vezes a pessoa pode se converter e até ir para o céu, mas aí tem uma vida emocional morta, tem uma vida física morta, tem uma vida financeira morta, tem uma vida sentimental morta. Não tem vida, né? Por quê? Porque fez um monte de coisa errada e não consertou, né, pastor? Nós temos falado que nós até falamos alguns programas, já estamos encerrando já, né? Que só entrou salvação na vida, na casa de Zaqueu,
quando ele enxergou a realidade e ele tomou uma posição de acordo com o programa de Deus, com a ética de Deus, com a moralidade de Deus. Quando diz, olha, eu resolvo repartir os meus bens com os pobres, e se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes. Isso é maravilhoso, porque podia estar ao contrário. Podia estar ao contrário. Não, eu vou repartir tudo que eu tenho com os pobres, e depois que sobrar, né, eu vou restituir. Não, é o contrário, né? Eu vou restituir 4 vezes de tudo que eu tenho, e depois que sobrar, eu vou repartir com os pobres. Mas ele fez ao contrário, né? Eu primeiro vou repartir com os pobres, a metade, e o que sobrar, eu vou restituir 4 vezes. Então já ia sobrar só a metade. Então ele ia ficar muito provavelmente só com o que era dele mesmo, né? Aí então teve salvação, porque houve reparo. E muitas vezes, né, fomos rebeldes, fomos maus e não houve reparo. E muitas vezes, pastor Adilson, não dá tempo, né, o filho, a filha dá problemas porque são rejeitados, porque nasceram da carne, né? Lembra João 13? 4 são, né, os motivos que os homens nascem: do sangue, da carne e do homem de Deus. Muitas vezes a única vontade que o filho ou a filha nasceu foi da carne, no caso quando engravidou antes do nascimento, ou quando não queria ter o filho, né? Queria uma filha, veio um filho, não queria engravidar, engravidou, entre aspas, por acidente. Agora é um filho rejeitado, é um filho que veio da carne pura, não foi do sangue, não foi do homem, nem muito menos foi da vontade de Deus. E hoje então tem dificuldades. Por isso que eu disse, né, a necessidade de uma contextualização, de um conhecimento maior, para que a gente pudesse ter uma cura melhor. Mas o certo é que nós precisamos de fato buscar a Deus enquanto se pode achar, né, pastor Adilson? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus dê graça. O assunto é longo, prolongado, profundo, mas acreditamos que, né, o que temos passado de alguma forma tem ajudado os irmãos. Maravilha, amém, meus irmãos. Olha só, infelizmente, né, pastor, ou felizmente, né, nós chegamos aqui no final de mais uma live, mais uma programação. Hoje o nosso assunto aqui foi filhos rebeldes, né? Com certeza aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Pastor Carlos, o senhor quer fazer oração agradecendo a Deus? Quero louvar a Deus, né? Quero agradecer a Deus pelos irmãos, pelas irmãs que têm permanecido até agora. Quero que Deus realmente esteja estendendo as mãos sobre todos vocês, né? Porque todos nós com certeza temos dificuldade. Vamos continuar buscando a Deus, porque a graça e a misericórdia de Deus ainda está aí à nossa disposição. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te benzemos por esta noite especial, um assunto muito, muito profundo, Pai, que todos nós, na verdade, de alguma forma, Senhor, temos falhado com relação a essa questão. Se temos sido, Senhor, infiéis na educação dos nossos filhos, se de alguma forma também fomos rebeldes ou ainda estamos sendo rebeldes com relação à Tua palavra, Senhor, porque Tu és o nosso Pai que está nos céus, nós pedimos perdão e pedimos o Teu auxílio, Senhor, para que nós possamos continuar te servindo, glorificando e exaltando o Teu nome. Abençoa aqueles que têm filhos, que têm filhas, ó Pai, que já estão ali também ajudando os seus filhos e filhas a criar os seus netos. Que o Senhor nos conceda graça, conhecimento, disposição, Senhor Deus, para realmente aprendermos do Senhor, conhecermos do Senhor e agirmos de acordo com os padrões, com as orientações da Tua palavra. Cura os irmãos, sara os irmãos. Se tiver filhos ou filhas afastados, Pai, traz-os de volta ao lar dos Teus servos. Que comunhões, ó Pai, sejam restabelecidas, Senhor. Que famílias sejam reestruturadas e restauradas. Pai, que os Teus filhos, Teus servos, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, cultuando ao Senhor conosco, tenham uma semana de vitória completa na pessoa bendita e santa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Meu irmão, chegamos no final aqui da nossa live. Deus abençoe a sua vida.
muito obrigado por você estar conosco até agora aí. Pastor Casalberto, Deus abençoe o senhor também, muito obrigado. E nós vamos parando por aqui, estamos encerrando, e hoje a gente vai encerrar de uma forma diferente. Olha só, um último aviso para você. Agora dia 15, que é o feriado, né? Dia 15, feriado, nós vamos ter aqui na Zona Norte de São José dos Campos uma grande campanha evangelística, uma grande cruzada evangelística, né? Quem está encabeçando essa cruzada é o pastor Miguel, ali da igreja Deus Conosco, juntamente com os pastores ali do Canidu, Vila Paiva, né? Ali da Vila Cândida, o pessoal daquele lado ali. E vai ser agora no feriado, dia 15, às 17 horas, ali na Praça Santa Efigênia, na Vila Cândida, em frente à escola ali, daquela praça que tem uma bica ali na Vila Cândida, a partir das 17 horas. Então vai ter ali palavra, adoração, teatro, vai ter um irmão ali ministrando a palavra, um pastor ali ministrando a palavra, e com certeza vai ser um evento maravilhoso, tá bom? O pastor Miguel vai entrar agora aí fazendo um convite para você, mas da nossa parte nós já estamos aqui encerrando. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um beijo no teu coração, Deus te abençoe e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Tchau. Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Miguel da Igreja de Deus Conosco, São José dos Campos. Quero convidar você para estar conosco no dia 15 de novembro, uma grande cruzada evangelística, a partir das 5 da tarde. Vai ser uma bênção, com pregações, teatro, louvores, e vai vir um presbítero Kleber Teixeira, lá do estado do Espírito Santo. Vai ser dia 15 de novembro, feriadão, a partir das 5 da tarde. Isso é uma união das igrejas evangélicas aqui do Águas de Canidu 1, Avaí e Vila Cândida. Espero por você, pastores, amigos, não crente. Venham, Jesus tem uma palavra para você. Deus te abençoe. Boa noite.